Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo de cálculo 1, falando de integrais. Agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, esse nome teorema fundamental do cálculo ele é bem apropriado, pois ele estabelece uma conexão entre os dois ramos do cálculo, que é o cálculo diferencial e o cálculo integral. Lembrando, o cálculo diferencial é aquele que usa as derivadas, certo? Então, quando nós temos, por exemplo, equações em que no meio das equações existem derivadas, nós temos as chamadas equações diferenciais, certo? E toda vez que nós envolvemos derivadas, nós temos o chamado cálculo diferencial. E a mesma ideia se aplica às integrais. Nós temos o cálculo integral toda vez que nós temos algum problema matemático que envolve integrais. E aí, apesar desses dois ramos do cálculo terem surgido, digamos que de problemas diferentes, né? O cálculo diferencial surgiu do problema da tangente, enquanto que o cálculo integral surgiu do problema aparentemente não relacionado, né? Que era o problema da área. Nós temos que, apesar então de ter esses dois cálculos surgidos para resolver problemas diferentes, nós temos que existe uma relação entre eles que é o que estabelece o cálculo moderno. Então foi o mentor de Newton, Cambridge, Isaac Barrow, que viveu até 1677, né, que descobriu que esses dois problemas eles estão na verdade estreitamente relacionados. Então ele percebeu que a derivação e a integração são processos inversos. Então o cálculo moderno que nós temos hoje, sistemático na forma como nós estudamos, tá? Tem o livro de cálculo 1, o livro de cálculo 2, o livro de cálculo 3, ele veio já dos estudos de Newton e Leibniz, a partir do que foi verificado por Isaac Barrow lá enquanto ele orientava Newton, né? Então, o teorema fundamental do cálculo e da relação inversa precisa entre a derivada e a integral. E aí foram Newton e Leibniz que exploraram essa relação e usaram para desenvolver todo o cálculo moderno, todo não, né? Mas para iniciar o desenvolvimento do cálculo moderno que nós temos hoje, principalmente de uma forma sistemática, né? Então, apesar do cálculo, de tudo que nós estamos estudando aqui nessa disciplina, exigir assim muita interpretação, exigir que a gente observe o problema e tente, entre aspas, descobrir como reorganizar a função, que técnica utilizar, que primitiva será que foi aquela que foi utilizada, ainda assim nós temos um método bem sistemático, certo? Tá? Então, em particular, Newton e o Leibniz, eles viram que o teorema fundamental do cálculo capacitava calcular áreas integrais muito mais facilmente do que usar aquela soma, aquele limite de somas, né, usando a soma de Riemann. Então, nas aulas passadas, nós vimos como calcular a área, né? Definimos o que era uma integral a partir do problema da área e expliquei para vocês como aquilo tem várias aplicações, né? Em relação à economia, física, biologia. Então, aquele problema que é de encontrar a área de uma curva, entre uma curva, o eixo x e os limitantes ali, né, o inferior e o superior, aquela ali tem diversas interpretações. Aquela área que a gente calcula tem diversas interpretações, vai depender do que aquela minha função representa, ok? E, e aí a forma de calcular aquela área é fazendo aquela aproximação por vários retângulos, certo? Onde quanto mais retângulos eu colocar ali, melhor. No limite do número de retângulos ser infinito, eu tenho a área precisa. E aquela é uma forma de calcular, é a definição exata do que é uma integral, só que aquela é uma forma de calcular que é muito custosa, né? Assim, custosa no sentido de que dá muito trabalho, é, envolve muitos teoremas, assim, não é algo simples, certo? Com o teorema fundamental do cálculo, a gente passa a ter uma forma mais simples de encontrar essas integrais, essas áreas. E aí o teorema fundamental do cálculo é dividido em duas partes. A primeira parte do teorema, ele lida com funções definidas por uma equação dessa forma. Então, eu tenho g de x é a integral
definida da função f de t dt de a até x. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando o seguinte: eu tenho uma determinada função, eu tenho aqui uma determinada função qualquer, ok? E essa função, eu tenho um limitante inferior aqui que eu chamei de a, tá? E eu tenho aqui um outro limitante que eu chamei de x. Essa função aqui, ela não depende de x, ela depende do t, né? Então, essa minha função aqui é meu f de t, certo? Então, a minha função é f de t. Então, esse eixo horizontal aqui é o t, ok? E aqui é a minha função. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a área dessa função entre esse eixo horizontal do ponto do valor de t igual a a até o valor de t igual a x, né? É isso que eu quero. Então, eu quero essa área aqui. Okay? Quero essa área aqui, do a até o x. O detalhe aqui é que quando a gente coloca esse x aqui, ele aparece bem aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, eu não estou dizendo ainda qual é esse valor de x, eu estou dizendo a. O a, por exemplo, igual a 0,2, por exemplo, é um número real qualquer. Dando um exemplo aqui, a igual a 0,2. E o x, eu não estou dizendo qual é o x. Eu não estou dizendo qual é o x, por isso que está aqui, ó, g de x e para x aqui. Quando eu disser o valor de x, eu vou colocar o parâmetro aqui, substituo aqui e faço a minha continha. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é o que? É uma função. É uma função que vai me dar qual é a área do a até o x, do a até o x, para essa específica função f de t. Quando eu disser qual é esse valor de x, aí eu posso calcular a área. Enquanto eu não disser qual é o valor de x, eu não posso calcular a área. Tá? Então, eu consigo chegar a um número exato quando eu disser o valor de x. Enquanto eu não disser qual é o valor de x, eu tenho que uma função que eu posso utilizar para calcular o valor da área quando eu disser qual é o x. Então, a gente pode entender esse g de x aqui, essa função aqui, como sendo a função área até aqui. Então, área até aqui. Eu posso pegar esse x e posso mudar ele de lugar, né? Posso botar esse x mais para cá, mais próximo do A, posso botar mais para cá, posso botar para cá, posso inclusive botar para trás do A, ok? Posso escolher qual vai ser esse valor de x. E quando eu escolher esse valor de x, aí a gente faz os nossos cálculos para chegar a um número em si, né? Então, essa aqui é uma equação integral, certo? Então, aqui eu tenho cálculo integral. Primeira parte do meu teorema fundamental do cálculo, ele vai me dizer o seguinte. Então, essa função aqui, que depende somente do x, ela aparece com o limite superior variável da integral, né? Então, esse limite superior aqui, até onde eu vou integrar. Se x for um número fixado, então a integral é um número definido. Então, quando eu disser o valor de x, aí eu tenho um número definido, tenho um resultado numérico, né, para cá, ok? E se variarmos x, esse número também varia, então isso define uma função que depende de x. Então, tá explicando para vocês. Então, se f for uma função positiva, então g de x pode ser interpretado como a área sobre o gráfico, né? Aqui, como eu estava mostrando para você, né? Então, digamos que a minha função f, ela é integrável do a até o b. Só que eu não quero essa área total do a até o b. Eu quero do a até um valor x aqui. Então, eu quero essa área em azul. E aí, para saber qual é essa área em azul, eu vou dizer qual é esse valorzinho de x. E aqui eu posso calcular ele para x aqui perto, aqui no, em cima do b. Posso escolher qualquer valor de x entre a e b. Então, em vez de eu já calcular, a gente deixa ele aberto aqui para ser uma função. Vai ser a função área até aqui, né? Então, exemplo, digamos que eu tenho essa função aqui em azul, certo?
E eu quero calcular então a integral para essa função em azul. Tá? Então, se f for uma função contínua cujo gráfico está mostrado na figura, e o meu g de x é a integral de 0 até x, né? Eu quero saber a integral no g de 0, g de 1, g de 2, 3, 4 e 5. Então, para cada valor de x desse, eu posso calcular uma área. Então, por exemplo, no 0. Qual é a área aqui no 0? Então, no 0, a minha função também está em 0. Eu não tenho área nenhuma para calcular. Então, no 0, o g de 0 é 0, ok? Lembrando, essa em azul aqui é o f. Eu quero o g, que é a integral de 0 a x do meu f, certo? Então, se o meu x for 0, eu vou integrar de 0 até 0. Então, bem aqui, não tem área nenhuma. Então, o resultado vai ser 0. Se meu x for 1, aí eu quero o g de 1. Aí eu quero essa área, então, entre o azul, o eixo horizontal, que é o meu t, e o 0 e 1, né? Então, eu fico com esse triângulo aqui. A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Essa base aqui tem distância 1, a altura aqui é 2, 1 vezes 2, 2, dividido por 2, 1. Então, essa área aqui é igual a 1. O g do 2 é a área que vai do 0 até o 2. Então, soma essa área aqui que eu já calculei com mais essa outra aqui. Aqui também é essa que eu já calculei, dá 1, né? A área do triângulo. E a área desse retângulo aqui? O retângulo também é fácil calcular, né? A área dele é base vezes altura direto. 1 vezes 2. Então, a área aqui é 2 mais 1, 3. Né? Então, percebam, para cada valor desse aqui, eu estou podendo calcular um resultado. Então, quando g é igual a 0, dá 0. Quando g é igual a 1, o resultado dá 1, certo? Quando g é igual a 2, o meu resultado dá 3. Esse triângulo que eu já calculei mais esse aqui, né? Então, a gente divide em duas partes, do 0 até 1, do 1 até o 2. Do 0 até 1, esse pedaço aqui. Inclusive, isso aqui é uma propriedade que a gente viu no vídeo passado, né? Então, do 0 até 1, esse pedaço aqui. E do 1 até o 2, esse outro pedaço. Como são áreas, basta eu somar tudo. Então, do 0 ao 2, eu posso quebrar em partes diferentes. Né? A primeira dá 1, a segunda dá 2, 3 resultados. Até o 3 eu tenho essa área aqui, né? Aqui não é um triângulo, né? Para a gente não ter que calcular a primitiva agora, a gente vai fazer uma aproximação aqui. A gente sabe que aqui vai dar 1, se fosse o triângulo, então aqui dá 1, né? Como ele é um pouquinho mais para cima, né? Perceba que ele é um pouquinho mais para cima, então a gente está aproximando por 1,3, tá? Então, a integral até o 3, né? Ok, a integral até o 2, né? A gente já fez, que dá 3. Mais a integral do 2 até o 3, né? Então, que é esse pedacinho aqui. Então, esse bem aqui, integral de 2 a 3f de t, é esse pedaço bem aqui. E a gente está aproximando dele por 1,3. Então, o resultado da soma 4,3. Continuando, eu tenho agora esse pedaço para cá para baixo, né? Aí esse pedaço para cá para baixo, ele é o que? Ele é negativo. Então, eu calculo a área, só que na hora eu vou botar o que? Ele negativo. Então, g até o 4, até aqui, é o que eu já calculei até o 3. Então, essa área toda aqui, que deu 4,3, né? Somada com essa área aqui, só que com sinal negativo. Então, aqui eu aproximei por 1,3. Percebam que é a mesma coisa, né? Só que está refletido para cá, né? Então, eu vou também aproximar por 1,3, só que com sinal negativo, porque está abaixo do meu eixo horizontal aqui. Então, 4,3 mais menos 1,3, está do 3. Até o 5. Até o 5 é até aqui agora. Então, o que eu já calculei até o 4, até aqui, mais esse pedacinho aqui. Né? Do 4 até o 5. Do 4 até o 5. É a mesma ideia. Essa área aqui, percebam que é a mesma que está aqui, né? Só que ela está refletida. Então, também vou aproximar por 1,3. Como ela está para baixo, eu também vou colocá-la com sinal negativo. Resultado 1,7. Então, percebam que para cada valor desse aqui, para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, né? Eu achei valores da minha integral. Inclusive, eu posso botar isso num gráfico. Então, 0, no 1 é 1, no 2 dava 3, no 3 dava 4,3, no 4 dá 3 de novo e no 5 dava 1,7, né?
Então eu coloquei os pontos e liguei, olha. Percebam, eu criei o quê? Eu criei uma função, minha função g, né? Então a minha função g é a função que representa aquela área lá. Então se eu quiser a área até o 2,5, eu posso vir aqui no 2,5 e ver o resultado. A 2,5 é 3,6 mais ou menos. Então 3,6 é se eu pegar e somar toda a área, acumular toda a área, integrar desde o 0 até o 2,5, ok? Então esse meu g aqui, ele é uma função que é a função área até o determinado valor x, né? Para essa função específica, iniciando nesse valor aqui, que é o 0. Eu posso colocar para iniciar em outro valor. Aí vira outra função área, certo? Tá? Então, de fato, eu tenho uma função, ok? Então, meu g de x é uma função. É a função área do f de t do 0 até esse x. E agora eu quero um método de calcular, de ligar isso com o cálculo integral. Ou com o cálculo diferencial, desculpa. Então, para a gente entender, a gente parte do seguinte. Então, tem aqui, de novo, né? Uma função, minha função f, do a até o b. Ela é integrável contínua do a até o b, tá? Aí eu tenho uma função g de x, que é integral desse meu f do a até o x. Ok? Então, do a até o x aqui. Então, tem essa área bem aqui, que está em branco, até antes dessa barrinha aqui, tá? Meu g de x. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a variação nesse meu g de x, ou seja, eu quero a derivada desse g de x. Lembrando, o que é a derivada? Então, a derivada é aqui nosso limite lá, né? Limite do que? Do g, aqui é a derivada do g de x, né? Derivada do g de x. É o limite do g de x mais h, né? Menos o g de x sobre h, quando h tende a zero, né? Então, isso aqui é a minha derivada. Então, meu g de x é essa área até aqui, ok? Eu vou calcular agora o g de x até o x mais h. Então, x mais h, ele está bem aqui, né? Tem o h, essa distância aqui, né? Também aqui está meu x mais h. Então, x mais h vai ser essa minha área até esse aqui. Então, é isso que estava aqui em branco, que é o g do x, mais esse pedacinho azul bem aqui, né? Esse está meu g de x mais h, certo? O que eu observo daqui da minha figura? Aqui ficou um retângulo. Se eu fizer a diferença, né, das duas áreas, né, então bem aqui em cima é a diferença das duas áreas, certo? Essa diferença das duas áreas, ela sobra o quê? Ela sobra essa parte azulzinha aqui, tá? Então, essa parte azulzinha aqui, ela é o quê? É o g de x mais h menos o g de x, certo? Então, essa parte azulzinha aqui. Essa parte azulzinha aqui, eu posso aproximar pelo quê? Por esse retângulo, tá? Quanto menor esse h, melhor essa minha aproximação, certo? Isso não é problema para mim, por quê? Porque eu estou fazendo o h tender a zero, ou seja, eu estou diminuindo o h, ok? Então, a minha aproximação aqui vai ser uma boa aproximação. O que é esse retângulo? Esse meu retângulo aqui é o que? É base, a área dele, né? Base, que é o que? É h, vezes a altura, que é o que? É o próprio f de x aqui. O meu próprio f aqui, né? Então, a área desse retângulo é h vezes f, certo? Então, esse termo aqui de cima, eu vou trocar pelo quê? H de x... Opa, h de x não, desculpa, o h vezes o f de x, né?
E aqui embaixo fica h. Né? Então, essa parte aqui de cima eu troquei por hf de x. E embaixo continua h. E eu faço a divisão, h por h. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei que se eu tenho g de x, certo? Eu tenho um g de x. O que é esse g de x? Ele é integral do a até x do meu f de x. Tá? Tem isso aqui. Meu g de x é isso aqui. Se eu pegar esse g de x aqui e derivar, né? Foi isso que eu fiz bem aqui. E derivar, o resultado dessa derivada é o que? É esse f que está aqui dentro. Então, se eu derivar meu g de x, o resultado é o f que está lá dentro, certo? Então, a derivada da integral é o próprio f de x. Eu tenho meu f de x, integrei e depois derivei, eu voltei para f de x. Ou eu tenho o g de x, derivei, depois integrei, eu volto para o g de x. Então, a integral e a derivada, elas são funções inversas. Então, aqui a gente tem isso aqui, a derivada do g de x é o próprio f de x. E isso é verdadeiro, mesmo quando f não é necessariamente positivo. Né? E aí, essa é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele diz que se f for uma função contínua de a até b, então a função g, que é definida nessa forma, tá? G de x igual a integral do a até x ft dt. Desde que o x esteja nesse intervalo em que a minha função é contínua, esse meu f aqui, ele é o que? Ele é a derivada desse g bem aqui. Então, esse meu f é a derivada desse g. Em outras palavras, quem é esse meu g? Esse meu g é a primitiva desse f de t. Então, lembra que nós falamos que a gente ia ligar as primitivas com as integrais? Então, eu estou aqui, eu conheço esse meu f, eu quero calcular essa integral para chegar nesse g de x aqui, que eu não conheço. Quem é esse meu g de x? Eu posso calcular esse meu g de x pela primitiva desse meu f. Né? Tem palavras, essa primeira parte do teorema fundamental afirma que a derivada de uma integral definida com relação ao seu limite superior é seu integrando calculado no limite superior. E usando a notação de Leibniz, nós temos que, se eu pegar a integral, né, e derivar em relação a x, eu volto para a minha função original, lá em x. Né? Então, grosseiramente falando, a equação 5 nos diz que se primeiro integrarmos f, então derivar um resultado, retornamos à função original f. Né? Então, essa é a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Acha a derivada da função. Então, g de x é isso aqui. Então, ó, percebam, já defini aqui uma função como a integral de uma outra função. Né? Então, por mais que isso aqui agora pareça estranho para a gente, no estudo envolvendo cálculo que vocês vão ter daqui para frente, isso vai passar a ser comum. Você vai ver muitas equações nesse formato. Então, isso aqui é uma equação. Né? Então, aqui cálculo integral. Eu quero saber a derivada desse meu g de x. Então, pessoal, não estou nem perguntando o que é g de x. Estou perguntando qual é o valor, qual é a função g de x sem colocar integral, né, digamos assim. Resolva a integral para achar g de x numa forma sem integral. Não, estou dizendo, ó, g de x é isso aqui. Pronto. Qual é agora a derivada do g de x? Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a parte 1 dele, a derivada da integral é a própria função. Né? Então, a minha função aqui é o quê? É 1 mais raiz de 1 mais t ao quadrado. Então, meu f de t, 1 mais t ao quadrado. Então, a derivada do g de x é essa mesma função, só que a minha variável é x. Simplesmente substituir o t por x aqui.
Então, a derivada é a raiz de 1 mais x ao quadrado. Ok? Então, como eu falei agora há pouco, embora pareça agora estranho ver equações nesse formato, vai aparecer muito em livro de física, química, diversos outros estudos. Então, por exemplo, a função de Fresnel, a gente não vai, vou pular os slides falando dela, tá? Porque ela é muito utilizada na parte de física e engenharia, que não é o nosso caso aqui, tá? Mas ela é uma função que ela é definida dessa forma, né? Quando a gente estuda a função de Fresnel, a gente estuda ela nesse formato, ok? Tá, um outro exemplo aqui. Ache a derivada dessa função. E essa função é o que? É o que? É uma integral de 1 até x ao quadrado secante de t dt. Aí aqui eu tenho que tomar um cuidado especial pelo quê? O que eu estou vendo, eu tenho aqui a função, só que eu tenho mais outra função aqui, né? Que é o x à quarta. E eu vou derivar. Então, se eu for derivar, eu vejo que tem uma função e tenho mais outra aqui, eu tenho que aplicar, eu tenho uma função interna a outra, é isso que eu tenho que pensar. Então, eu tenho o que aqui? A minha regra da cadeia. Lembra? Eu tenho uma função interna a outra função. Então, eu derivo a externa, depois derivo a interna e você vai, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enxergar isso aqui como sendo um u. Vou derivar, então, a minha função interna e depois a externa, que é o u. Então, a derivada da secante de t1 até x à quarta, vou chamar x à quarta de u. Então, vai ficar a derivada disso aqui. Só que esse u tem que lembrar de derivar depois, né? Então, du dx, né? Então, troquei aqui por u, então aqui du. Então, eu vou derivar primeiro em relação a u. E depois derivo esse u em relação a x, né? Então, eu vou derivar, olhando para cá, integral de 1 até u secante de t. Derivada da secante, como aqui está na integral, a derivada é a própria função que está lá. Então, fica a própria secante. Secante do u. Agora, eu pego esse u, quem é u? X a quarta, né? E derivo esse x a quarta. Derivada de x a quarta, 4x a terceira. Então, essa aqui é a derivada de 1x a quarta secante de t dt. Então, apliquei a regra da cadeia, porque eu tenho aqui a função, que já sei que eu tenho que a derivada da integral dela mesma, mas aqui nos limitantes eu tenho outra função. Então, regra da cadeia, né? Na hora de aplicar a derivada. Então, percebeu, tudo que a gente estudou, a gente vai aplicando em cadeia, né? Inclusive como está aqui, né? Em sequência, né? Então, nós calculamos as integrais a partir da definição de um limite de soma de Riemann, certo? Que era um processo bem trabalhoso ali, né? Ter que achar aquele limite, achar uma série infinita, ter que pensar o que aquela série representa. Então, a segunda parte, agora é o teorema fundamental do cálculo, ele vai estabelecer diretamente a relação da primitiva. Então, agora eu falei primitiva a vocês na parte 1 do cálculo, mas a primitiva, ela aparece exatamente quando a gente está com a integral definida de A até B. Então, aqui nós estamos falando de funções, né? Eu trabalhei aqui como eu tenho uma função que é uma integral. Eu estou derivando essa função. Então, se eu tenho uma função que é uma integral, quando eu derivo, eu volto para a função que eu tinha lá interna, minha integral. Só tenho que tomar cuidado, né? Foi esses casos aqui, quando eu tenho, por exemplo, outra função lá nos limitantes, né? Mas pegando aqui o exemplo mais simples, então, por exemplo, esse aqui, tem uma função g de x que vai de 0 até x, né? Ainda vou dizer que é o valor de x, então é uma função dessa, e aí a função de uma integral dessa função aqui, raiz de 1 t ao quadrado. Se eu derivar g de x, eu volto para 1 mais raiz de 1 mais t ao quadrado. No caso, pensando só em x, né? Então, a derivada em relação a x, raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, pego só quem está aqui dentro, né? Pego só quem está aqui dentro. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é, e se eu der o valor para o x, como a gente vai fazer esse cálculo? Então, para fazer esse cálculo, a gente vai encontrar as primitivas, ok? Para fazer esse cálculo, nós vamos chegar nas primitivas.
Então aqui a segunda parte do teorema fundamental do cálculo é de se eu tenho a integral definida de uma função f de x dx, que eu vou integrar de a até b, ela está definida em dois valores, o valor a até o b. Então eu posso fazer esse cálculo pegando a primitiva da minha função e fazendo a diferença. Essa primitiva no b, que é o meu limitante superior, menos a primitiva no a, que é o meu limitante inferior. Uma forma bem, digamos que simples de a gente entender isso aí é o seguinte. Então, estou aqui, tenho a minha função, ok? Tenho aqui a minha função, eu quero calcular essa área aqui do A até o B, ok? Quero calcular essa área aqui. Então, essa área aqui, bom, e aí vamos admitir que essa função aqui, né? Ela vai, por exemplo, do zero até um valor, se bem que então, digamos que ela contínua do zero até o C, ok? Aqui meu F. Eu quero calcular essa área aqui. Essa área aqui, a gente pode calcular como? Eu pegando a minha função, integrando toda até esse B, certo? E depois substituir integrando toda até esse A, certo? Então foi isso que nós já vimos, a integral, então eu posso fazer a integral de 0 até B do meu F. Vou dizer aqui que eu estou no X, né? F de X dx menos o que? A integral do 0 até A do F de X dx, tá? Então, esse aqui que eu quero. Isso aqui, vamos entender direitinho aqui, né? Isso aqui, então, é essa área aqui, ok? Essa área aqui. De 0 até B é a área total, do 0 até o B. Eu não quero a total, eu quero só essa parte aqui. Então, eu tiro esse pedacinho bem aqui. Então, menos do 0 até A. Fiquei isso aqui. Bem, do que nós falamos agora é que se eu pegar a minha integral, né? Então, tem um G, né, de X, que vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 até X do meu F aí. Né? Vou botar aqui em T, né? T dt. Ficou bem ruim aqui. F de T dt. Certo? É isso que eu tenho. Eu preciso então achar a minha função g de x, né, que é integral. Se eu achar essa minha função g de x, essa que é a ideia. Se eu achar o meu g de x, eu resolvo essa parte aqui e resolvo essa outra parte aqui da diferença dos dois, ok? Resolvo as duas partes, achar g de x. Basta eu pegar e colocar, né? G do B menos o g do A, ok? Vai ficar aqui, ó, o g do B menos o g desse A, certo? O g do B, essa primeira integral aqui, e o g do A, essa segunda aqui. O que o teorema, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo me disse? Ele me disse que se eu pegar o g de x e derivar, eu vou chegar onde? Eu vou chegar no f de x. Foi isso que a primeira parte do teorema fundamental do cálculo me disse. Se eu pegar
o g de x derivar, eu vou chegar no f de x. Então, se eu conheço o f de x, como é que eu encontro o g de x? Eu encontro pensando, olha, qual é a função que tem que ser derivada para chegar no g de x? No f de x, desculpa. Qual é a função g de x que tem que ser derivada para chegar no f de x? Ou seja, eu preciso achar a primitiva. Né? Vou deixar aqui a minha primitiva. Qual é a primitiva do f de x? Né? Então, g de x é a primitiva do f de x. Então, usando aquela notação, meu f maiúsculo aqui é o que? É a derivada do g de x. Desculpa, meu f maiúsculo aqui, ele vai ser quem? Deixa eu apagar aqui, né? Meu f maiúsculo aqui, que é a minha primitiva, vai ser meu próprio g de x. Tá? E eu vou substituir aqui, então, pelo quê? Pela primitiva. Então, isso aqui é o quê? É a primitiva, colocando b nessa primitiva, menos essa mesma primitiva, colocando a. Então, essa é a segunda parte fundamental do cálculo. E qual é a vantagem aqui, em relação ao que nós vimos de integrais? Quando nós definimos integrais, para eu calcular essa área aqui, eu tinha que usar aquela soma de Riemann naquele limite de uma soma infinita. Aqui eu não preciso daquele cálculo todo. O que eu preciso? Eu preciso olhar para o meu f, ok? Eu preciso olhar para o meu f. O que eu fiz aqui? Tá. Então eu preciso olhar para esse meu f aqui, tá? Achar a primitiva dele. Achei a primitiva. Então, depende da função aqui, achar a primitiva é bem simples, certo? Se eu tiver uma tabelinha ali de derivadas e a função aqui for relativamente simples, basta estar consultando a tabela rapidamente e a gente acha essa primitiva. Então, eu vou achar a primitiva e depois vou jogar aqui. Então, pego esse resultado da primitiva, que vai ser uma função, coloco o valor b para ele, depois pego essa minha primitiva, coloco o valor a e faço a diferença das duas partes. Isso vai me dar essa área toda aqui. Então, eu usei o cálculo diferencial, ok? Quando eu estou calculando a primitiva, quando eu estou procurando a primitiva do meu f, eu estou usando o que nós estamos lá em cálculo diferencial, né? Lá em derivadas. Então, com o que eu sei de derivadas, eu acho a minha primitiva. Com essas primitivas, eu calculo a integral, que é essa área aqui. Então, essa é a relação completa, né? A segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Né? Então, a integral de a até b do meu fx dx é achar a primitiva do f de x, coloca b, depois subtrai colocando a. Ok? Isso vale para qualquer primitiva. Então, lembrando que a primitiva, a diferença dela para qualquer função é uma constante específica. Né? Aqui eu vou ter o que? Eu vou ter subtração de uma primitiva com a outra. Essa primitiva, independente de qual é a constante que ela está multiplicada, vai aparecer essa constante positiva aqui, vai aparecer essa constante negativa aqui. Então, ela vai ser anulada, uma parte com a outra. Então, a gente trabalha com a primitiva em que essa constante aqui é zero. Eu sei que vai zerar, eu sei que vai aparecer a constante positiva e depois vai aparecer a constante negativa, então a gente zera essa parte aqui, tá? E isso vale para qualquer valor de a e b dentro dos limites em que a minha função é contínua. Inclusive, quando x tende a A pela direita, quando ele tende a B pela esquerda, né? Já que eu incluindo esse limitante. Se nós fizermos, por exemplo, então, g de A, a integral do g de A até A. Então, pela minha regra, eu tenho que achar a primitiva do f. A primitiva do f
Aqui eu nem vou nem tenho muito de calcular, né? Vai ser simplesmente o f maiúsculo lá, né? Minha primitiva. É do B até o A. Só que quem é meu B? Meu B é o próprio A. Então vai ficar o f de A menos o f de A, né? E aí quando eu fizer isso, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com dois termos iguais que vai zerar. Quando eu fizer do A até o B, aí eu fico com a integral do A até o B. E aqui mostrando que se anula. Então fica aqui uma constante menos a mesma constante, então elas vão se anular, certo? Então essa parte 2 do teorema fundamental do cálculo afirma que se conhecermos a primitiva f de f, então podemos calcular a integral definida do f de x de a até b, simplesmente substituindo os valores lá na primitiva, né? Então essa é a grande parte do teorema fundamental do cálculo. E aí, embora pareça um procedimento complicado, quer dizer, embora a integral seja um procedimento complicado, ele passa a ser muito simples quando a gente encontra essa segunda parte do teorema fundamental do cálculo, pensando em resolver simplesmente em termos de primitivas, né? E aí existem funções que vão ser simples a gente achar as primitivas, outras vão ser um pouco mais complicadas. E aí por isso existem as técnicas de integração, né? Que é o que a gente vai estar estudando no nosso próximo vídeo, tá? Já estamos quase encerrando o nosso conteúdo, falta só mais estudar algumas técnicas de integração. Mas nós já temos como calcular várias integrais usando as primitivas. Inclusive, a primeira parte da nossa tarefa de integrais vai ser exatamente relacionada a calcular algumas integrais simplesmente pelas suas primitivas, digamos, né? E aí fica bem simples a gente entender tudo isso quando a gente começa a pensar na aplicação. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de velocidade, eu tenho a função velocidade de um objeto e tenho st, a função posição no instante t, né? E a gente sabe que a derivada da função posição é a velocidade, né? A derivada da função posição é a minha velocidade. Então, S é uma primitiva de V, ok? S, minha função posição, é uma primitiva da minha função velocidade, porque se eu derivar o S, eu chego à minha função velocidade. Então, se eu quero calcular a integral da minha velocidade de A até B, o que eu posso fazer? Eu pego a minha função posição no B e subtraio da minha função posição no A. Vamos analisar aqui. Se eu quero calcular a integral da velocidade do A até o B, o que eu estou calculando? Eu estou calculando, na verdade, o quanto eu andei, né? Então, a minha velocidade, né, ela está ao longo do tempo ali, né? Eu estou me movendo. Eu tenho velocidade porque eu estou me movendo. Então, se eu for acumulando aquela área lá, o que eu vou tendo é o quanto eu estou me movendo ao longo do tempo, certo? Então, se esse meu f aqui é a função velocidade, ok? Então, essa área aqui, ela é o que? É o quanto eu me movi ao longo do tempo. Essa área aqui é o quanto eu me movi ao longo do tempo. O quanto eu me movi, eu posso pegar o que? A posição que eu estava lá no final, menos a posição que eu estava no início. Faço a diferença dos dois, é o quanto eu me movi. Então, se eu conheço a função posição, calcular essa área é simplesmente fazer a diferença da função posição no B com a função posição no A. Okay? Um outro exemplo, usando o que nós estudamos agora, teorema fundamental do cálculo. Eu quero calcular a integral definida, né, da exponencial de x de 1 até 3. Então, eu quero calcular a área dessa exponencial de 1 até 3.
Inclusive, nós, se não me engano, nós calculamos essa área usando a soma de Riemann, né? Agora nós vamos calcular sem usar a soma de Riemann. Como? Pensando na segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, a integral de 1 a 3 do exponencial de x é o quê? É a primitiva dessa função, quando eu coloco 3 no lugar do x, menos a primitiva dessa função quando eu coloco 1 no lugar do x. Qual é a primitiva da exponencial de x? Qual é a função que, quando derivada da exponencial de x? É a própria exponencial de x, né? Então, a própria exponencial de x. Então, vai ser a exponencial de x no lugar do x, bota 3, menos a exponencial de x no lugar do x, bota 1. Então, exponencial de 3 menos exponencial de 1. E a gente pode usar uma calculadora para fazer a continha e chegar aqui no resultado. Então, mas assim, aqui agora é só fazer o cálculo, né? Usar uma calculadora para fazer a continha aqui. Acabou. A integração foi só isso. Eu não precisei fazer aquela soma de Riemann. Não precisei fazer nada complexo. Já resolvi o problema aqui. Ok? Um outro exemplo. Então, por exemplo, x ao quadrado de 0 até 1. Essa que nós fizemos, né, usando a soma de Riemann, que dá 1/3. Né? Então, a integral de 0 até 1 de x quadrado. Então, o que eu vou fazer? Qual é a primitiva do x quadrado? Então, a primitiva do x quadrado é x à terceira sobre 3. Por quê? Porque se eu derivar, né, vem o 3 para frente, aqui fica 2, divide esse 3 com esse 3 que está aqui, fica só x ao quadrado, volto para cá. Então, a primitiva do x quadrado, x à terceira sobre 3. Tá? Inclusive, nós já definimos como uma regra, né? Soma mais 1 no expoente, vai para 3, pega esse resultado da soma e passa dividindo, né? X à terceira sobre 3. Então, essa é a primitiva. O que eu vou fazer com essa primitiva? Eu vou colocá-la com o valor 1 e depois subtrair dela mesma com o valor 0. Então, essa notação que está bem aqui, a função, aí passa um risco aqui, ou abre esse carinha aqui, coloca um valor aqui em cima, um valor aqui embaixo, significa o seguinte: pega essa função, coloca o valor de cima no lugar do x, depois pega a mesma, bota o valor do 0 e faz a subtração de uma parte com a outra. Então, ele com o 1 no lugar do x, menos ele com o 0 no lugar do x. Né? Então, é exatamente isso aqui, né? A primitiva, x à terceira sobre 3, no lugar do x bota 1, então 1 à terceira sobre 3, menos a primitiva, no lugar do x bota 0, então x 0 à terceira sobre 3. E agora faz a conta. Então aqui vai zerar, aqui vai ficar 1/3. Então 1/3 é o resultado. Então aqui a gente resolveu o problema da área da função x quadrado de 0 até 1. Essa linha apenas substituiu toda aquele cálculo lá usando a soma de Riemann que nós vimos nos vídeos passados. Então aqui eu já resolvi meu problema. Eu só precisei o quê? Encontrar a primitiva. Então quando a primitiva é simples de encontrar, a minha integral é simples nesse formato. Às vezes não é tão simples achar essa primitiva, e aí existem as técnicas de integração, ok? Mas toda vez que eu conseguir, assim, a parte mais básica, eu estou com uma integral, eu preciso calcular essa integral. Vou achar a primitiva. A primeira coisa mais básica é aquela função, eu consigo já achar de cara uma primitiva, ou tem como eu organizar, melhorar ela um pouquinho para eu verificar rapidamente qual é a primitiva que me levou para aquela função, para aquela derivada, tá? Então é isso aqui que nós vamos estar sempre fazendo, ok? Um outro exemplo, integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx, né? Então, vou botar só que dx sobre x não é para pegar esse x e vir com esse x aqui, tá, pessoal? Esse dx, lembre, ele faz parte da minha integral aqui, né? Então, integral de 3 a 6 dx. O que está pelo meio é a função que eu estou integrando. Tá? Então, esse dx, não vão, pelo amor de Deus, pegar esse x, dividir aqui e sobra só d. D de 3 a 6, né? Certo? Esse dx é para dizer qual é a função, em que variável eu estou trabalhando. Trabalhando na variável x. Qual é a função aqui? É a função 1 sobre x. Então, aqui está de uma forma mais explícita, tá? Muitas das vezes, nos livros, aparece de uma forma mais compacta, como está aqui, né?
Todas que aparece 1 multiplicando, dividindo no expoente, a gente omite esse 1 para deixar as coisas mais compactas, né? Então aqui está uma notação mais compacta. Mas o que eu tenho aqui é isso, integral de 1 sobre x de 3 a 6 dx. Então esse dx, não, por favor, não dividir com esse x aqui, né? Dx é para dizer que eu estou trabalhando na variável x. Então sobre x, integral de 3 a 6. Então é o que? 1 sobre x. Qual é a primitiva do 1 sobre x? 1 sobre x, já falamos, né? A primitiva dele é o log natural de x. A mais genérica é o log natural do módulo de x. Como eu estou trabalhando de 3 a 6, no intervalo todo positivo, então eu pego só a parte positiva. Então só o log natural de x. Então a primitiva de 1 sobre x é log natural de x. Já achei a primitiva. O que eu vou fazer agora? Essa primitiva do 3 até o 6. Então, pega essa primitiva, substitui por 6, então log natural do 6, menos, pega essa primitiva e substitui pelo 3, menos log natural do 3. Pronto, acabou o meu problema. Por último, eu pego uma calculadora, né, para fazer essa continha aqui, que é difícil a gente saber de cabeça, né, esse resultado. Então, vou lá na calculadora, log natural do 6 vai me dar um número, log natural do 3 vai me dar um número, e calculo subtração. Pronto, acabou o meu problema da integração. Outro exemplo. Eu quero achar a área da função da curva cosseno de 0 até π sobre 2, onde na verdade meu b está de 0 até π sobre 2. Então eu não estou dizendo quem é o b. Então como é que eu vou calcular? A integral de 0 a b cosseno de x dx. Qual é a primitiva do cosseno? A primitiva do cosseno é meu seno, certo? Da onde para onde? Do 0 até b. Então, do 0 até b. Então, é o seno do b menos o seno do 0. Seno do 0, a gente sabe que é 0, eu fico com o seno do b. Então, resolvido. Seno do b, ok? Então, isso aqui que eu tenho. Eu tenho essa área aqui e o seno do b vai me dar exatamente essa área aqui até o π sobre 2. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui? Se eu passar do π sobre 2, eu passo a ter uma área negativa, né? Então, eu precisaria analisar essa parte da área negativa para fazer a subtração aqui com essa parte, ok? Então, essa é a teoria fundamental do cálculo. E aí, um exemplo, então, quando o matemático francês Gilles, de Roberval, encontrou a área sob curvas de seno e cosseno em 35, isso era um problema muito desafiador. Era necessário muita engenhosidade e trabalhar muito com funções trigonométricas. Aqui agora nós temos um método bem simples de trabalhar, certo? E aí nós temos que tomar cuidado com o teorema fundamental do cálculo, é que ele não que nós temos que ele não é direto. Eu pego, aplico, resolvi o meu problema. Eu tenho que olhar minha função e ver se ela atende aos requisitos, né? Então, a gente tem trabalhado sempre com funções contínuas na parte onde eu estou integrando. Então, para você pegar a função 1 sobre x à terceira, a integral de menos 1 até 3, então, 1 sobre x ao quadrado, na verdade, desculpa, né? 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado, então, vamos lá, 1 sobre x ao quadrado, achar a primitiva dele, 1 sobre x ao quadrado, é a mesma coisa que x elevado a menos 2, né? Então, bota para cima e bota o expoente negativo. Usando a regra da potência, a primitiva aqui vai ser o quê? Soma mais 1 aqui, né? Então, vai ser x menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Dividido por menos 1. Então, vai dar o quê? Vai dar menos 1 sobre x, ok? Esse x menos 1 bota ele para baixo, esse menos 1 está aqui na frente, né? Então, menos 1 sobre x. Então, essa é a primitiva, essa é a função que se eu derivar, eu chego aqui, ok? Então, menos 1 sobre x. Inclusive, nem botou naquela forma, tá aqui, né? X menos 1 sobre 1. A primitiva do 3, do menos 1 até o 3, né? Então, bota o 3 aqui no lugar do x e faz a continha.
boto 1 no lugar do x, faz a continha. Resultado menos 4/3. Então, a função 1 sobre x ao quadrado é uma função que, inclusive, ela não assume valores negativos, certo? 1 sobre x quadrado nunca assume um valor negativo. 1 é positivo, qualquer número ao quadrado vai ser positivo. Um número positivo dividido por um número positivo é sempre positivo. Então, essa função aqui, tá, ela não tem área negativa, ela não tem parte negativa. Ela é sempre positiva. Como pode, então, o resultado aqui ter sido negativo? O que acontece é que essa função eu não poderia ter integrado nesse limite aqui que eu coloquei. Por quê? Porque ela tem uma descontinuidade bem no meio, né? Então, a função 1 sobre x quadrado é aquela função que faz isso aqui, ó. Aquela vai para mais infinito e por aquela também vai para mais infinito. Então, ela tem uma descontinuidade e essa descontinuidade não permite que eu calcule a integral. Não essa integral que eu estou querendo, que é do menos 1 até o 3, né? Então, eu estava querendo essa área aqui. Não posso devido a essa descontinuidade. Se eu quisesse calcular do 1 até o 3, aí do 1 ao 3, ótimo, ia dar certo, porque eu tenho aqui, ó, tudo contínuo, do 1 até o 3. Do menos 1 até o menos 5, também, tudo contínuo. Do menos 5 até o 0,0001, também posso. O que eu não posso é pegar um intervalo em que inclui o zero, certo? Um intervalo que inclui o zero. Se incluir o zero, aí essa função não é integrável nessa parte. Então, por isso, essa integral aqui está errada. Okay? E esse resultado está errado. Porque eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, onde existe uma descontinuidade. O teorema fundamental do cálculo ele é aplicado só para intervalos contínuos. Né? Então, é isso que a gente está sendo explicado aqui. Ok, pessoal? Então, com o teorema fundamental do cálculo, a parte 1, ele nos diz que eu tenho uma função, que eu posso pegar uma função definida em termos de integral, e essa minha função, se eu derivar, eu chego no meu f de t, ou seja, esse meu f de t aqui, esse meu g de x aqui, ele vai ser uma primitiva desse meu f de t aqui, né? E se eu quero calcular, se eu tenho definido aqui da onde para onde eu estou integrando, eu posso usar as primitivas para calcular essa área. Eu não preciso usar a soma de Riemann. Então nunca mais eu vou usar a soma de Riemann, não precisa nem ter estudado aquilo, porque eu não vim direto para cá. Primeiro, porque aquele limite infinito, aquela série de Riemann, a gente precisa conhecê-la para entender o problema da área, como resolver o problema da área, para poder entender isso aqui, né? Senão a gente ia ficar com uma fórmula, né? Aqui o 1 e 2 iam ser fórmulas que a gente não ia ter a menor noção de onde vem. Então a gente precisa estudar para entender, saber usar integrais, entender o que é, inclusive saber por que chegamos aqui. A partir daqui, na maioria dos problemas, nós não vamos precisar daquela soma de Riemann, daquele limite finito. Mas em algum momento pode ser necessário. Em algum momento o problema pode ser complexo de uma forma, ou ele pode estar num formato em que a gente não consegue usar o teorema fundamental do cálculo. Ou usar o teorema fundamental do cálculo vai dar... Eu vou ter que trabalhar tanto com a função, reorganizar tanto, usar tantos teoremas, que vai dar mais trabalho do que eu recorrer à soma de Riemann lá, ok? Então, 99,9% do que vocês vão utilizar quando precisar de integrais, vão poder utilizar aqui as primitivas. Em um momento, talvez, em alguns momentos específicos, talvez não possa. Ou, às vezes, até para a gente estudar algum outro assunto, não necessariamente eu vou precisar simplesmente fazer um cálculo de uma integral, mas às vezes para estudar algum determinado assunto, a gente precisa lembrar exatamente do que é a integral. E aí, quando a gente precisa lembrar exatamente do que é a integral, a gente recorre àquele limite lá, ok? Então, dependendo do que eu estiver trabalhando,
quando a gente precisa interpretar os problemas, o principal é lembrar do que é a integral em termos de limite daquela área, do significado das coisas. Quando a gente precisa fazer cálculo, em geral, a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo, a gente procura as primitivas, ok? É assim que a gente trabalha com o cálculo integral, e aí essa é a ligação total do cálculo integral com o cálculo diferencial. E eu nem preciso dizer, né, que existe a ligação com os limites, porque tanto derivadas quanto integrais são limites, né? São tipos específicos de limite, né? Então, a derivada é aquele nosso limite lá, que eu até coloquei aqui em algum local. Derivada é esse nosso limite aqui, é um limite, né? E a integral também é um limite, que é aquela soma lá do Riemann, né? Então, tudo está interconectado que nós estudamos, limites, derivadas e integrais. Nosso próximo vídeo já vai ser nosso último vídeo, vendo algumas técnicas de integração, tá? Existem muitas técnicas de integração. Se vocês pegarem o livro de cálculo, vocês vão ver ali muitas técnicas de integração. Existem técnicas mais avançadas, e aí vai muito dependendo do curso, do quanto vai ser exigido, tá? No nosso caso, nós precisamos principalmente entender as integrais, as derivadas, e conhecer algumas técnicas mais básicas, tá? Em geral, os cursos de engenharias, cursos de física, química, eles necessitam de algumas técnicas mais avançadas, porque eles vão utilizar bastante integrais e derivadas. Vão precisar fazer as contas na mão, digamos assim, né? Em geral, a gente trabalha mais com a interpretação, então por isso nós vamos estudar algumas técnicas mais básicas de integrais, como nós fizemos também com as derivadas. Estudamos algumas técnicas mais básicas, não aprofundamos tanto no estudo das técnicas de derivadas, tá? E então, na nossa próxima aula, técnicas de integração. E aí nossa tarefa final, né, vai ser dividida basicamente em duas partes. O cálculo de algumas integrais pelas primitivas, e eu vou colocar para vocês as tabelas de primitivas, e o cálculo de algumas integrais utilizando algumas das técnicas que nós vamos estudar no próximo vídeo. Até mais, pessoal, bons estudos.